Olá, estou aqui para apresentar o nosso curso de Filosofia do Yoga, do Ashna Urbano. Eu sou o João Carlos Barbosa Gonçalves, sou coordenador do curso e professor ministrante da maior parte das suas disciplinas. Esse curso está indo para o seu oitavo ano de existência, em 2022. Estamos com as inscrições abertas para duas turmas, o módulo 1 e o módulo 2, que são independentes. Eles tratam de temáticas diferentes e se alguém preferir ir direto para o módulo 2, é bem-vindo, bem-vinda. E o módulo 1 é filosofia geral, de uma maneira voltada para o entendimento do yoga. Nesse contexto deste curso, nós estamos pensando, então, apresentar as fontes filosóficas, fontes literárias compostas originalmente em sânscrito, mas traduzidas para a língua portuguesa, grande parte por mim, e outras publicações presentes em língua portuguesa. Também textos que nós então vamos apresentar para que as alunas e os alunos tenham acesso a uma bibliografia crítica, histórica, que traga também componentes das ciências sociais, das ciências do texto, para uma compreensão contextual das filosofias da Índia. Dentro desse universo, nós precisamos estudar hinduísmo, compreender as suas raízes históricas, as suas fontes literárias, suas implicações rituais, sociais, éticas, morais, sua relação com toda a organização social indiana. Nisso, nós conseguimos também compreender certas visões presentes no pensamento que nós chamamos hoje de yoga. Ao longo do curso, nós vamos apresentando de uma maneira complexa as várias correntes de pensamento indianas que são fundamentais para o nosso entendimento das práticas que fazemos hoje e damos o nome de yoga, ou tecnicamente o yoga moderno. E nesse universo todo, nós vamos então ter a oportunidade de ver algumas vertentes do pensamento indiano, ou algumas filosofias da Índia. Nesse curso, nós vamos, então, dialogar a respeito de contextos históricos, de contextos sociais, sempre olhando os conceitos, as ideologias, as formas como o pensamento é desenvolvido dentro da grande civilização que hoje nós chamamos de Índia, sem nunca compreender as ideias históricas que mostram que esse conceito atual de Índia é um conceito relativamente recente, ou muito recente, se pensarmos na longa história desse universo plural de culturas e tradições. E aí, então, nós vamos construindo uma visão bastante abrangente e bem embasada, bem documentada, a partir desses textos em sânscrito e de toda a literatura que vai, então, interpretá-los e situá-los nas suas várias posições, nos seus vários lugares dentro da sociedade indiana. O curso acontece inteiramente online e, nesse contexto, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode participar. As aulas ao vivo ficam gravadas para que todo mundo possa acessar, mesmo quando não possa frequentar o horário das aulas. E parte da carga horária é previamente gravada e ela corresponde às disciplinas de terminologia sânscrita, onde há uma introdução ao sânscrito, a sua fonética, a forma de pronunciar, focando então na terminologia, nos conceitos, explicação que envolve muito mais do que a pronúncia, mas o seu contexto dentro da língua, as suas variantes dentro de várias compreensões filosóficas ou doutrinárias. E a outra parte do curso, que é previamente gravada, é a parte que corresponde às práticas meditativas, onde eu estabeleço conexões conceituais e técnicas, onde então nós vamos aprender as técnicas dentro dos seus contextos filosóficos. Então, onde nós vamos ter a oportunidade de praticar a meditação, entendendo o que ela significa, para que ela se dirige e quais são os seus pressupostos cosmológicos, metafísicos, etc. O curso recebe professores e professoras convidados, então nós vamos ter, neste ano de 2022, a honra de receber a professora Mariana Alves, o professor Lucas Machado, o professor Adriano Apriliano, que vão contribuir com os conhecimentos nas suas áreas de atuação. Na área de antropologia, ciências sociais, com a professora Mariana, na área de filosofia e budismo, com o professor Lucas, e na área de linguística, literatura sânscrita antiga, com o professor Adriano. Então, nesse contexto, nós vamos, então, produzindo mais e mais referências também de abordagem, formas de abordagem que nos tragam a percepção da nosso objeto, da nossa temática, o yoga,
E assim vamos produzindo também uma observação crítica, desenvolvendo senso crítico, o senso analítico, podendo então observar essas várias tradições de uma forma laica, isto é, não doutrinária, entendendo que tudo merece ser estudado, ainda que cada pessoa tenha a sua prática pessoal, o seu pensamento pessoal. Isso significa que todas as pessoas são bem-vindas, adeptas de alguma tradição que se chame yoga ou de nenhuma tradição. Isso não importa para nós neste contexto do curso. O que nós estamos pensando é em observar do ponto de vista descritivo, isto é, não normativo. Nós não vamos dizer como o yoga deve ser ou como ele deveria ter sido, mas vamos observar o yoga como uma construção de pensamento e cada pessoa tem a sua forma de encarar, o seu juízo próprio, e isso é então índole pessoal, né? Então é uma coisa privada de cada aluno, de cada aluna. E nesse universo, então, nós vamos construir um pensamento sobre tradições chamadas Sankhya, Yoga, no sentido de Yoga Darshana, uma tradição filosófica que carrega esse nome, para quem não conhece, olhando os seus textos fundadores, a Sankhya Karika e o Yoga Sutra, ambos textos do redor do século IV, V depois de Cristo, tratando desses textos a partir de seus comentários antigos, que começam a aparecer poucos séculos depois. Então, nós vamos ler os textos sânscritos a partir do que comentam os leitores antigos, os gurus, os adeptos dessas tradições. Teremos a oportunidade de fazer um panorama abrangente das tradições que nós chamamos de tântricas e de shaktas, dentro então de um contexto onde nós vamos observar a percepção do mundo como uma força divina, por assim dizer, e observar então dentro do contexto tântrico as práticas que levaram àquilo que nós hoje chamamos de Hatha Yoga, hoje e a partir de um certo ponto que já traz mais ou menos um milênio de história, esse termo é utilizado, para tratar de um certo conjunto de técnicas que nós herdamos hoje sob o nome Yoga. Então nós vamos observar o Hatha Yoga dentro desse contexto tântrico. Observaremos também o Vedanta dentro da sua visão mais abrangente, tratando não de uma ou outra corrente. O Advaita Vedanta é a corrente mais conhecida, nós trataremos dela, mas não apenas dela, observando as suas fontes textuais, o chamado Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, o conjunto das Upanishadas, que costuma ser comentada pelos adeptos e fundadores das várias tradições de Vedanta, e o texto muito conhecido chamado Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, nas suas várias interpretações dentro do contexto do Vedanta, trouxe as suas várias vertentes. Então, olharemos essa obra de uma maneira geral também e pensando o que cada um dos adeptos pensa a partir dela. Cada um, ou alguns deles. E aí seguimos observando uma tradição especificamente dentro deste contexto maior que nós chamamos de Tantra, de Tântrico, de Tantrismo, o contexto então que vai se afunilar dentro do Shivaísmo monista, que é conhecido como Shivaísmo da Caxemira, que é um termo plural que abarca várias escolas de pensamento. Observaremos, então, alguns dos textos fundadores dessas várias tradições internas e observando também os tantras, né, que são tratados antigos, que deram a fundamentação para muitas das ideias dos pensadores desse leque de tradições que nós chamamos de Shivaísmo da Caxemira. Dentro desse universo todo de abordagem, então, nós vamos construir um olhar que nos permita compreender com bons fundamentos, com documentação, com embasamento material, com embasamento teórico, esse universo filosófico que vai então gerir boas partes dessas práticas que nós chamamos de yoga. Dentro desse universo moderno, como nós damos prioridade àquilo que tem sido chamado de yoga corporal, dentro de algo que vem se tornando também cada vez mais conhecido, as práticas meditativas, as práticas de introversão, as práticas contemplativas, por assim dizer, e dentro dos seus universos mais antigos e que permanecem historicamente na Índia até os dias de hoje, a leitura, a reflexão filosófica, a própria escrita, como uma prática de yoga, no sentido, então, de que isto é um sadhana, no sentido de que isto, então, é uma disciplina diária que conecta as pessoas a este bem maior que essas várias correntes de pensamento descrevem. Né? Então, dentro deste universo e dentro desta abordagem, o nosso curso vai se construindo ao longo do ano letivo, e assim nós vamos apresentando
parte por parte, ideias fundamentais desse grande universo de pensamento e as suas escolas de pensamento. Ideias, então, relativas ao ser humano e ao cosmo, ideias que não separam o ser humano de cosmo, ideias relativas àquilo que se popularizou sob o conceito e práticas e técnicas de chakras, ideias, então, a respeito da nossa unidade microcósmica em relação ao macrocosmo, e todo um campo de compreensão que nós colocamos hoje no rótulo das teorias do conhecimento. A percepção, a nossa natureza consciente de perceber as coisas, é então o objeto, vamos assim dizer, de estudo das teorias do conhecimento indianas, que vão produzir, a partir da compreensão das limitações e das possibilidades da percepção, um vasto universo de práticas de interiorização, de práticas reflexivas e de práticas, então, que vão dizer muito a respeito de nós, seres humanos. O universo todo deste curso, ele procura abranger, então, o que eu tenho chamado de filosofia geral, sempre reconhecendo que, devido à quantidade enorme de fontes que nós temos da Índia Antiga, é sempre uma gota no oceano que nós podemos fazer, mas ainda assim é uma gota muito representativa, muito significativa deste universo relativo, especialmente ao que nós chamamos de literatura sânscrita, literatura composta em língua sânscrita. O módulo 2, ele se dedica a tratar exclusivamente do Shivaísmo da Caxemira. O Shivaísmo da Caxemira, então, como eu já disse, um termo plural que abrange algumas tradições internas, ele tem o pensamento tântrico, o pensamento Shakta dentro de si. Dentro dessa pluralidade vai haver algumas correntes de pensamento, a corrente ou a doutrina da vibração, Spanda, o Pratyabhijñā, que é a corrente que fala do auto-reconhecimento, do reconhecimento de si como a consciência universal, tradições ligadas ao Kaula, tradições que são ligadas à Trika, que são nomes de vertentes tântricas antigas. Vamos tratar, então, dessas vertentes antigas que são entendidas como revelada dentro da compreensão tântrica, e vamos também tratar de textos autorais. Então, há uma parte da literatura que é revelada, que é entendida, então, como produção divina, e há aquela que é entendida como autoral, assinada, vamos dizer assim, e nós vemos, então, a sucessão de pensadores dentro desse contexto do Shivaísmo da Caxemira, e vamos compreender o núcleo fundamental do seu pensamento, que é triádico, né? Então, as tríades vão ser explicadas, vistas nos seus textos, e especialmente o contexto da filosofia da linguagem. A maneira como o Shivaísmo da Caxemira herdou e desenvolveu o pensamento indiano a respeito da linguagem, que já é uma coisa gigante em tamanho, extensão e profundidade. O Shivaísmo da Caxemira absorve e trata de uma maneira especial, com uma relação muito profunda com a consciência, tratando então a consciência como um bem individual e universal, e onde há uma ideia de absorção sobre uma e outra, dentro do contexto das práticas, vamos dizer assim, místicas, mas enquanto filosofia, filosofia da linguagem, a compreensão da linguagem nos seus fatores criativos, nos seus fatores cognitivos. Então, isso dá todo um contexto para nós compreendermos de maneira muito profunda e sofisticada isso que nós chamamos hoje de mantra, né? Para isso, o curso também conta com uma parte gravada, que é especificamente sobre língua sânscrita. Então, é o aprendizado da fonologia do sânscrito, ou seja, aprender a pronunciar a língua sânscrita e a escrever e reconhecer, ou seja, ler Devanagari. Então, tem um curso de alfabetização focado nessa ideia do Devanagari e da pronúncia do sânscrito, porque isso ajudará a compreender certas teorias sobre mantra, e a compreensão, então, dentro dessa escola, sendo muito profunda, é importante que os alunos e as alunas passem por esse material. Eu não vou dizer que se alfabetizem caso não tenham interesse, mas que passem por esse material, que saibam, então, do que estamos falando quando falamos de certas tecnicidades do sistema. E outra parte do curso, que é gravada, é a parte que diz respeito a todo o campo da prática meditativa. Nós meditamos, então, não ao vivo. A prática meditativa
tem uma parte que é exposição e outra parte que é condução. E daí isso permite que os alunos e as alunas se desenvolvam para além do momento da aula, né, onde nós poderíamos fazer a condução, mas eu preferi fazer as conduções gravadas. Então, esse é o módulo 2. Né? Então, nós temos a dinâmica semanal para o módulo 1. Os encontros acontecem toda semana, né? A cada semana. E o módulo 2 tem uma dinâmica mensal, acontece no último sábado de cada mês. Detalhes sobre dias, sobre horários estão no site do Ashram Urbano, assim como o formulário de inscrição. E lá também todos os nossos contatos para que, caso vocês tenham interesse e queiram conversar, tenham alguma dúvida, nós estamos também à disposição para dialogar e conversarmos e saber se o curso faz sentido, né, para quem tem interesse, para quem nos procure. Enfim, no mais, caso vocês tenham interesse em vir fazer o curso, venham. Esse é o único pré-requisito. Ele não exige uma formação prévia, não exige que seja praticante de yoga, não exige que seja professor, professora de yoga. Ele é um curso para pessoas interessadas. É um curso livre e, portanto, ele parte da ideia de que as pessoas são diferentes, têm formações diferentes e visam objetivos diferentes. Então, todo mundo que tem interesse nessa temática, que tem interesse também em temáticas relativas à filosofia de uma maneira abrangente, de matriz não europeia. Esse curso é um curso muito recomendado, e para as pessoas que têm interesse em filosofias da Índia, em yoga, é um curso que pode trazer bastante, mas bastante reflexão e bastante perguntas também. E o seu propósito é organizar essa rede de conhecimento que é tão vasta, tanto no tempo, no espaço, numerosa, né? Enfim, sintam-se à vontade e muito obrigado. Até breve.